conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Cano, tama e bicho na Tapauá, Anorimaué, Juta e Amatura, Nhamunda, Beluri, Capiranga, Parintins, Nova Olinda e Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, Surubim, Curimatã, Piranha, Bodó, Pacu e Araçá, Tambaqui, Matrixã, Sardinha, Pirarara, Tucunaré e Apapá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Amazonas Incrível, diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. Eu sou Wilson Roger, o seu guia incrível na Amazônia, e te convido a conhecer comigo esse estado mais lindo, maravilhoso, deslumbrante do nosso Brasil. Sim, estou falando do estado do Amazonas. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast pelas principais plataformas de áudio existentes, Spotify, Deezer e Anchor, e também pelas redes sociais da Rádio ZLZN e do portal Imediato. No tema de hoje vamos falar sobre mães no turismo, suas experiências, lembrando que estamos no mês das mães e na semana das mães, e sempre é especial poder contar esse dia com pessoas tão maravilhosas como as nossas convidadas. Para nos ajudar neste bate-papo, estamos recebendo Sigrid Ramos. Ela é diretora do Teatro Amazonas desde 2020, pós-graduada em Gestão Logística Empresarial e Gestão Estratégica de Negócios aplicada à Administração e Contabilidade. Bacharel em Administração de Empresas, tem experiência na área de coordenação e produção de eventos, promoção e marketing, na área de turismo e gerenciamento de equipes. Atuou como secretária executiva operacional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no período de 2019 a 2020. Atuou como assessora de planejamento da Secretaria Municipal da Mulher, assistente social e direitos humanos. Seja bem-vindo, Sigrid Ramos. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco, né, da nossa vivência em relação ao turismo, em relação à economia criativa, em relação às mães. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Também temos a honra de receber Cláudia Mendonça, ela é empresária dos setores de hotelaria e viagens da indústria do turismo, com uma vasta experiência no setor. Proprietária da agência Paradise Turismo e dos hotéis Boutique, Hotel Casa Teatro, Casa Perpétua e Casa dos Frades, as quais integram um projeto de revitalização do Centro Histórico de Manaus, onde estão localizados. Seja bem-vindo, Cláudia Mendonça. O prazer é todo meu estar aqui. E assim, nós vamos contribuir para que a gente consiga bater um papo super gostoso sobre a nossa cidade, sobre o nosso centro histórico, né, para que as pessoas se animem a amar mais Manaus, né, colaborar com
com essa reviravolta que estamos vivendo neste momento de valorização da nossa cidade. Muito obrigado e agradecendo desde já a toda a equipe Norte Digital e o programa Amazonas Incrível por aceitarem o nosso convite. Já que já estamos familiarizados, vamos conhecer antes de tudo, de falar do imponente Teatro Amazonas, vamos conhecer a mulher, a mãe, Sigrid Ramos. Fale um pouco, abra seu coração, como é que é trabalhar no turismo e na cultura e ter essa parte materna trazendo bem latente aqui no nosso Amazonas. Para mim é um prazer e motivo de orgulho estar diante da direção do Teatro Amazonas, né? É motivo mesmo de se sentir motivada a cada dia. Lá não há rotina, é sempre um desafio diário, né? Afinal de contas, estamos dentro de uma casa jovem, casa de 125 anos, então a cada dia a gente tem alguma coisa para ser ajustada, alguma coisa a ser trocada, alguma coisa e uma grande equipe, né? À frente de uma equipe de mais de 100 pessoas. Então é desafiador mesmo. Eu sou muito grata por essa experiência, né? E motivada por cada dia estar lá e estar aprendendo coisas novas, estar conhecendo pessoas diferentes, pessoas do mundo inteiro, pessoas... os meus colaboradores, que são, às vezes são filhos, às vezes são enteados, mas uma grande equipe, uma equipe muito competente, muito profissional, que já vivenciou ao longo desses anos todos que a gente tem tantos festivais, né? A gente está no 24º Festival de Ópera, a gente vai fazer o 10º de Festival de Jazz. Então, é uma equipe que já tem bastante experiência e bastante competência. E me sinto muito à vontade, muito orgulhosa de estar lá dentro, estar aprendendo e estar ensinando também, por que não? E eu não sou mãe, mas eu sou tia. Olha. Então, é como se fosse, né? Mãe dos funcionários lá do teatro. Às vezes não tanto, sim, né? Às vezes não, mas às vezes tem uns até que me consideram. Sim. Mas eu sou tia e meus filhos são os meus sobrinhos, né? Sim. Filhos do coração, e nasceram aqui, né? Em vez de nascer do meu útero. Mas eu tenho bastante mães que trabalham comigo lá, que trabalham conosco, e é aprender com elas, né? Essa convivência e ver que o quanto valorizam estar dentro de um monumento como o nosso Teatro Amazonas. Valorizam, têm orgulho também disso, se sentem entusiasmadas com as tarefas ali que elas exercem, né? E eu fico muito feliz com isso, porque, como eu falei antes, não tem rotina e cada dia é uma coisa diferente, e as pessoas fazem com que as coisas diferentes deem certo. E isso é muito legal, muito gratificante. Cláudia Mendonça, antes de falar dos seus maravilhosos hotéis nas quais eu tive a oportunidade de conhecer, o Boutique Hotel Casa Teatro e também o Casa Perpétua, só não conheci o outro, Casa dos Frades. Fala um pouco quem é a Cláudia Mendonça, essa mulher empresária, empreendedora, e você é mãe, né? Então, a Cláudia, para quem me conhece, né, há bastante tempo, eu acho que eu sou filha do turismo desde sempre, né? Comecei com a Paradise Turismo, como até hoje eu tenho a minha Paradise Turismo, só que hoje nós trabalhamos de uma forma mais direcionada para um público que busca viagens desenhadas, viagens especiais para várias partes do mundo, né? Seja os mais simples ou os mais remotos, e a gente tem essa conectividade com vários operadores do mundo inteiro. E a gente faz essas viagens sob medida, né? Então, assim, como que a Cláudia Mendonça foi direcionada para o ramo de hotelaria, né? Chegou um tempo que a Paradise, nós tínhamos como 7 Paradise, né? Em vários shoppings, as pessoas perguntavam, mas Cláudia Mendonça, vem atender aqui no Amazonas Shopping, no Manauara, no Ponta Negra. E eu nunca saí do Centro Histórico de Manaus. Parece que o Centro Histórico sempre foi a minha casa. E o meu maior prazer era terminar meu trabalho,
atravessar o Largo São Sebastião, olhar para o nosso imponente Teatro Amazonas e ver que ali é o coração da cidade, né? E até hoje eu estou nessa área e a gente foi olhando com o olho assim do coração, vendo alguns imóveis que estavam parados, estavam tristes, e a gente resgatou e devolveu esses imóveis com um fim comercial legal que o Centro Histórico de Manaus estava precisando, né? Antes a gente olhava para o Centro Histórico, a gente não encontrava hotelaria para as pessoas se hospedar. E no mundo inteiro a tendência é ficar o mais próximo possível do Centro Histórico de Manaus, né? Então eu comecei com o Boutique Hotel Casa Teatro, né, que a gente fez com todo carinho em homenagem ao Teatro Amazonas, porque este hotel tem um terraço. Uma vista fantástica. Fantástica. Assim, existem vários ângulos, né? Mas o ângulo do Boutique Hotel Casa Teatro é exatamente em frente ao teatro. E ele tem uma particularidade que você vê o teatro flutuando nas árvores, nos benjamins da Praça São Sebastião. Então, é a coisa mais linda, né? O hotel é extremamente pequenininho, mas ele é extremamente charmoso e foi feito com muito amor, né? Foi com muito esforço e hoje ele está na praça, né, dando aquele show de atendimento, como a gente está fazendo no Hotel Casa Perpétua e na Casa dos Frades, né? E depois do Boutique Hotel Casa Teatro, nós fomos para o Casa Perpétua. Igualmente, nós fizemos esse hotel, né, em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e também o que mais chama atenção, né, e qual é a experiência do Casa Perpétua, você está hospedado numa casa da Belle Époque. Então, você está hospedado numa casa de época, também é uma experiência incrível. Isso tem 8 apartamentos especiais, super bem decorados. Você pode ter contato com artigos antigos, da época da borracha. E, assim, tudo isso nós fazemos pensando para fazer uma composição do Centro Histórico de Manaus. E, finalmente, Deus colocou na minha mão a Casa dos Freis Franciscanos, né? Que é exatamente ao lado da Igreja São Sebastião, que era onde os frades moravam, e nós transformamos aquele prédio num hotel com jeito franciscano de ser. É um hotel com 25 apartamentos e lá nós temos vários acervos, né, dos freis capuchinhos, e temos um terraço também fenomenal que esse sim visualiza todo o centro histórico, como visualiza o Teatro Amazonas, como também visualiza muito próximo a torre da Igreja São Sebastião. Então, essa toda a vivência que durante esses anos todos eu tive e pretendo ter durante muitos mais anos no Centro Histórico de Manaus, ele aumenta muito mais a minha vontade de fazer muito mais por Manaus, entendeu? A cada imóvel que eu vejo que ele não está muito bem aproveitado, eu sou bem capaz de chegar para o dono e dizer, vamos fazer assim, 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 mas a gente vai fazer uma composição. E sempre, assim, respeitando muito o nosso monumento principal, que é o nosso Teatro Amazonas. Eu sempre digo, e assim, eu sou totalmente de acordo com a Sigrid, que ela se sente muito orgulhosa de estar trabalhando no teatro, né? E eu sinto muito orgulho de ter esse teatro, né, na nossa cidade, com a história vasta, riquíssima, que a gente precisa resgatar. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com os amigos, né, que eles estão fazendo uma prospecção de ver o que precisa para Manaus finalmente ser muito bem posicionado a nível global, né? Então, qualquer destino turístico que exista, ela precisa ter uma história para contar para as pessoas. O turista hoje é muito curioso, né? Então, eles querem saber da nossa história. É claro que a nossa história mãe é a história dos nossos indígenas, que hoje, inclusive, está sendo super bem valorizado. Que coisa fantástica, né? A gente voltar para esse tema e deixar eles bastante à vontade na terra deles, sendo respeitados e tudo mais, né? A gente ter essa harmonia. E a história após é o ouro que a gente teve, que é a borracha,
né? E aí, às vezes, as pessoas chegam aqui, nossa, essa cidade é muito rica, ela está muito largadinha, tá, mas a gente vai dar um jeitinho já nela, né? Mas aí pergunta, nossa, mas de onde veio esses prédios tão ricos, né? Etc. De onde veio? A gente tem que saber que veio do nosso ouro, que era a borracha, e depois... Essa época já foi embora, mas ele deixou heranças fantásticas como o teatro, né? Como o Palácio da Justiça, não é isso, Sigrid? Então, são essas coisas que a gente precisa valorizar, precisa mostrar para as pessoas que nós temos uma história, né? Tipo assim, a gente não é órfão, a gente tem uma história para contar. E o que depender de mim, né? Para enaltecer essa história, fazer com que ela... verbere assim, para o mundo inteiro e que as pessoas queiram vir, que daqui da cidade onde teve ouro, que foi a borracha, nós temos um ouro maior hoje que a nossa floresta, né? Que ela tem que ser visitada, não tem que ser maltratada, ela tem que ser admirada, né? Mas ela está de portas abertas para todo mundo, né? Então, é esse trabalho que a gente tem que ter, né? A gente cuidar, apresentar o nosso destino e se preparar para isso. Então, assim, eu convido mais pessoas, mais empresários, né, para acreditar em Manaus. Que cada um faça a sua parte, né? Não deixe só poucos fazer, todo mundo tem que fazer um pouco. Porque, às vezes, a gente encontra pessoas que valorizam fora, que vai investir fora. É preciso que a gente tenha mais... investimento aqui, para a gente crescer mais, porque a gente crescendo, a gente dá oportunidade para mais pessoas, mais empregos, né? As pessoas poderão viver bem, né? Porque o progresso chegando com responsabilidade é bacana. Então, essa a minha luta, é esse meu sentimento, e eu quero ser muito inserida nesse processo todo de proteção e progresso, com responsabilidade e respeito à nossa cidade. Perfeitamente. Que bom, uma explanação maravilhosa aí sobre a história, um pouco de tudo que a dona Cláudia Mendonça representa, né, no turismo. Dona Sigrid, estávamos conversando no bastidores sobre... poucas pessoas aqui mesmo no Amazonas entraram, né? O próprio amazonense tem essa dificuldade de entender, não sei se isso é cultural, mas de visitar os próprios atrativos turísticos. Os hotéis da Cláudia estão belíssimamente bem posicionados, né? Porque pega toda a vista do Teatro Amazonas. As pessoas procuram muito o Lago São Sebastião quando tem alguns eventos. Mas o que a senhora acha que precisaria ser feito para... Creio que falta de divulgação, não é? Para que as pessoas possam fazer aquela visita guiada de 45 minutos, né? Na qual você conhece toda a história, e assim, você poder entrar no teatro, que é um dos mais belos, se não o mais belo que tem no mundo. Conta um pouco da história desse teatro, o que traz como charme, porque assim, só quem visitou, por isso que eu fiz o questionamento, só quem visitou sabe quão belo é aquele teatro. Na verdade, isso é uma das bandeiras que eu carrego, né, que eu coloco à frente, é que o amazonense deve ir ao Teatro Amazonas, o amazonense precisa conhecer o Teatro Amazonas, não só o amazonense como todo, mas Manauara em si, né? Que é onde fica o esplendoroso. Sim. Então, uma das bandeiras que a gente leva à frente de estímulo ao visitante amazonense Manauara, né? Ele sabe que é gratuito, ele sabe que ele está lá, majestoso e lindo, como ele sempre esteve. Só que precisa você visitar, conhecer, para ter esse sentimento de pertencimento. Isso. Né? E você ter condições de conversar sobre o assunto. Sim. Tipo, não, eu defendo o teatro, ele está lindo, não pode tocar, ninguém pode fazer nada dele. Mas visite, conheça a história que tem dentro dele, da história que ele vivencia, toda essa herança que a gente tem de história dos nossos antepassados europeus, né? Eu falo porque eu sou descendente de europeus e eu sei que vivenciaram aqui... muitas histórias, muitas coisas, muitas culturas passaram por aqui, e o que ficou foi isso que a gente vivencia hoje, né, com influências. É impossível você deixar de dizer que não se tem influência europeia, ou não se tem influência indígena, não se tem influência negra. Imagina, é uma grande miscigenação, né, uma mistura danada, e por isso somos o que somos, né? Manauaras tão calorosos, tão hospitaleiros, que a gente recebe as pessoas, conhece agora e já está convidando para a tua casa, para comer um tambaqui.
Isso é maravilhoso, né? Isso, eu acho que a gente herdou isso dos índios e essa mistura deu no que somos, né? Esse orgulho de sermos hospitaleiros e sermos simpáticos e amigáveis, né? No primeiro momento que a gente conhece as pessoas. O teatro tem uma história riquíssima, riquíssima. E a gente procura fazer com que isso seja divulgado. A questão de visitação, a questão de estarmos ali de portas abertas de terça a sábado com visitação, de 9 às 17 horas, recebendo as pessoas, falando para as pessoas, né, curiosidades até, né, coisas. A gente prepara os nossos condutores culturais para falarem realmente o que está na história e claro que dá um toque um pouco mais poético, né, lúdico, por que não? E para que essas pessoas saiam de lá com uma experiência inigualável. Estamos dentro do teatro que foi eleito em 2019 como um dos 15 mais bonitos do mundo. Para mim é o mais bonito do Brasil, né? E que essas pessoas tenham esse sentimento e essa experiência. A gente lançou o nosso Instagram na quinta-feira, antes da ópera, e a gente está com o Instagram do Teatro Amazonas, justamente para ter esse feedback também dos visitantes. Tem pessoas que visitavam lá, e vocês não têm Insta, não, para a gente botar uma foto, para a gente falar um elogio, uma sugestão, até reclamação, quem sabe, né? Que isso mas é sempre muito construtivo tudo. E a ideia é essa, ter um Instagram onde as pessoas coloquem ali suas experiências, né? Tem gente que sai maravilhada, tem gente que chora ao conhecer o Teatro Amazonas. Né? E eu queria que nós amazonenses, nós manauaras, tivéssemos esse sentimento mesmo, é meu, eu cuido, eu valorizo. Né? Eu conheço a história, eu divulgo a história, eu compartilho a história, né? Com os seus filhos, com os seus netos. Olha, não, tem o Seu Nonato, que é uma figura conhecidíssima, né? O Seu Nonato ele começou como pedreiro em 74 lá no teatro. Hoje ele é funcionário, vai praticamente todos os dias, ainda está com 80 e poucos anos. E é uma história, uma enciclopédia viva do Teatro Amazonas. Tem fotografias, tem revistas, tem jornal, ele mostra aquilo com orgulho. Ele diz, olha, eu queria ter o cuidado, que tem o zelo pelo patrimônio. Eles queriam ter aqui pelo menos 5 nonatinhos, como o senhor, porque é aquela pessoa que, não, aquele prego está torto, não pode ser assim, entendeu? Esse olhar. Mas a gente está conquistando o público, está conquistando pessoas que realmente, eu pelo menos onde chego, digo, olha, não conhece, mas não foi lá ainda por quê? Você nem paga, sabe? É gratuito. E é tão prazeroso, viu? É legal, é muito gostoso, é muito, muito legal mesmo. Tem os nossos condutores que são jovens que falam idiomas, né? Tem vários que falam idiomas e a gente recebe turista e os turistas se derretem todo em entrar ali naquele monumento. E a gente a gente quer incentivar esse sentimento também para o nosso pessoal, o nosso povo, né? Eu não sei se é por ele ser tão majestoso que as pessoas também se sentem retraídas em entrar, ou se acham que é muito caro entrar, mas o que a gente bate sempre na tecla dizendo que é gratuita a entrada, desde que você prove a sua naturalidade. É gratuita a entrada no Teatro Amazonas, tem atividades inúmeras diariamente, tem os nossos corpos artísticos que estão lá sempre fazendo apresentações gratuitas. Então, assim, acho que uma desculpa... talvez não tenha muita desculpa para quem nunca foi, né? Mas talvez seja aquela coisa. Eu sei que ele está ali, eu sei que ele está inteiro, eu sei que ele está bem cuidado, né? Nós estamos cuidando. Mas Deus o livre, nunca falte, nunca deixe de existir o Teatro Amazonas. Porque eu acho que o dia que não estiver mais... As pessoas vão se dar conta que nunca tiveram oportunidade de estar lá. E tão próximo. Geralmente acontece isso com a gente, né? Quando a gente sabe que está aqui, sei que está aqui, sei que está aqui, mas quando não está mais, poxa. É verdade. Não valorizei, não visitei, não conheci. Mas a gente convida as pessoas
a ir ao Teatro Amazonas, a conhecer a história do Teatro Amazonas, a ficar ali no entorno. Mas isso é uma coisa espontânea, a gente nem precisa convidar que as pessoas fiquem em torno, porque Sim. parece ali que tem um encantamento ficar ali do entorno do Teatro Amazonas. Tiram muita foto externas do teatro, Muita. mas não tem essa curiosidade de conhecer De por dentro, entrar, que né? é tão belo quanto o externo. Logicamente que não dá para fazer uma comparação Não da dá, beleza mas- tanto de externa como interna do teatro, mas é fantástico. é espontâneo, como as pessoas ficaram ali no entorno, conversando, tirando foto, namorando, entendeu? Mas é bom entrar, é bom Sim. entrar. A gente convida as pessoas a entrarem, conhecer a verdadeira história, o que a gente tem para mostrar, o que a gente tem de patrimônio, o que a gente tem para zelar, cuidar, valorizar, né? O nosso patrimônio maior. É verdade. Uma das histórias, né, o Teatro Amazonas era lugares, palcos de grandes eventos, festas para a alta sociedade. Eu me lembro, faz 3 anos que eu fiz essa visita, mas é quão importante conhecer as roupas das pessoas nas quais visitavam, iam para esses eventos antigamente no Teatro Amazonas. Além do festival, falando um desses eventos, mas além do festival de ópera, quais são os outros eventos que acontecem anualmente no Teatro Amazonas, que já são datas pré-definidas? Nós temos os festivais, como falei, nós temos alguns eventos, tipo o Série Encontro das Águas, que é né, da própria Amazonas Filarmônica. Nós temos apresentações da band, né? Nós temos dos balés, dos corpos de dança, nós temos a orquestra de câmara, nós temos a orquestra de violões. É uma infinidade, né? Uma infinidade. Nós temos só, assim, 7 corpos artísticos que se dividem no Teatro Amazonas, no palco do Teatro Amazonas, além de produtores, né, independentes que vêm fazer evento dentro do teatro, né? Esse ano a gente já está com uma agenda de coisas nacionais, de atrações nacionais que vão se apresentar no teatro, né? Depois desse breve intervalo de 2 anos. É verdade. Agora a gente está com demandas Sim. de artistas de fora. E isso é muito gratificante, é muito legal, é muito prazeroso, né? Você saber que estamos voltando mesmo. Na estreia do Festival de Ópera, a gente teve casa cheia. Maravilha. E todo mundo com esse entusiasmo, com essa vontade de voltar e tirar a máscara, estar lá assistindo, né? É muito legal, uma experiência muito legal. É uma sensação indescritível. Estamos aqui com a Sigrid Ramos, né, diretora do Teatro Amazonas, Cláudia Mendonça, proprietária aí do boutique. Depois eu vou ter uma pergunta técnica aí para a diferença de um hotel boutique para um hotel tradicional. Mas antes quero lembrar você que ainda não baixou o aplicativo da rádio ZLZN, é muito fácil. Você coloca na sua loja virtual do seu Android, tanto iOS do seu smartphone, tanto Android como iOS, você coloca em pesquisar Rádio ZLZN, a primeira que aparece é a nossa rádio, você baixa e além de acompanhar a nossa programação semanal, você também participa de vários sorteios. É muito simples, entra na loja virtual, coloca Rádio ZLZN e automaticamente ao baixar você já vai estar curtindo toda a nossa programação e também ao vivo pelas redes sociais da Rádio ZLZN. Eu estava comentando com a Cláudia que, nossa, os hotéis dela ficam praticamente de frente ao Teatro Amazonas, né? Tem uma vista panorâmica, uma vista privilegiada. E aí eu tenho uma pergunta técnica aqui para das pessoas do turismo que estão acompanhando, que acompanham o nosso programa. Graças a Deus a gente tem uma audiência, é o único programa que fala especificamente de turismo, né? E aí a gente convida as autoridades para vir aqui nesse super bate-papo bem gostoso. A diferença, Cláudia, de um hotel boutique para um hotel tradicional, eu sei, mas vou deixar que a especialista, né, fale um pouco, porque você trabalha com 3 hotéis de segmentos diferentes. Sim, os 3 hotéis, eu sempre digo, são 3 hotéis de hospedagem com experiência, né? Então, o Boutique Hotel Casa Teatro, a concepção de boutique, são hotéis normalmente menores, super bem localizados, super bem decorados. E alguns hotéis boutiques, eles colocam toda a decoração que tem à venda, se quiser comprar. Entendeu? Sim. Mas, assim, na essência, os boutiques são os mais bem decorados, né, com decoração diferenciada, com atendimento
intimista, né, direcionado ao cliente. Por exemplo, os funcionários eles são treinados para saber o nome dos clientes, né? Então, eles têm aquele atendimento mais aconchegante, né? Você, quando entra num hotel boutique, você já relaxa, porque você sabe que você não vai estar assim desamparado em nenhuma solicitação que você venha a precisar, né? Já o hotel de charme, que tem bastante charme, que tudo que você consegue colocar no hotel, ele é de uma forma inédita, charmoso. Pode ser o mais simples que for, mas se ele causar uma sensação de charme na pessoa, de admiração, ele já pode ser considerado um hotel de charme, né? Então, é essa a grande diferença dos hotéis de experiência. Seja ele de charme, seja ele boutique, seja ele espiritual, como é a mais apegada do Hotel dos Frades, porque é um hotel com jeito franciscano de ser, São Francisco de Assis. O que é que ele pregava? Simplicidade, né? Verdade. Ele tirava tudo que as pessoas não queriam mais para si, mas ele recebia doações, transformava isso aqui e vinha para... Ou ele doava para quem precisava, ou ele colocava no convívio dele e ele sabia conviver com isso. E a gente vivencia todos os dias isso na Casa dos Frades, né? Então, quem tiver oportunidade, qualquer dia, visitar os nossos hotéis, vai sentir essa diferença, né? Da gente querer sempre trazer essas inovações e essas possibilidades, porque o mundo inteiro está cheio desses hotéis de experiência, volto a dizer, seja de charme, boutique, espiritual, né? Existe. E a gente não pode ficar para trás. Eu sempre sou uma pessoa muito vanguardista. Eu preciso trazer o que é de melhor para a nossa cidade. Como eu sempre viajo bastante, eu vou copiando, né, e memorizando e transferindo o porquê não a gente aplicar aqui na nossa cidade, se a gente tem condições para isso tudo e a gente ter a certeza que a gente vai receber toda essa gente do mundo inteiro aqui e vai se deparar com alguma coisa especial da nossa região e admirar e se sentir bem, né? Então, a nossa projeção, não só para agora, mas para muito mais tempo. Criar mais opções para o Centro Histórico de Manaus, para a cidade de Manaus, para a floresta, quem sabe um dia, né? Fazer de uma forma que eu entenda, né? Como eu conceba que um turista chegue e diga, olha, é assim que eu acho que ele vai se sentir bem aqui, né? Então, assim, o nosso movimento não para, porque eu continuo acreditando na nossa cidade. Eu acho que a gente tem uma riqueza imensa, né, para oferecer ao mundo, posso dizer assim. A Paradise, desculpa, Cláudia, a Paradise, você estava falando da sua rede hoteleira, mas a Paradise ela também trabalha com outros segmentos, né? Você trabalha com cruzeiros. Sim. E o olhar do turista internacional para a nossa Amazônia, eu sempre faço essa pergunta para entender antes pandemia e pós-pandemia, podemos colocar dessa forma, qual é o olhar dele hoje para a nossa região, aqui para o Amazonas? É porque o turista ele ficou um pouco mais criterioso na questão de viagem, né? Quando você vem, você tem que ver se o hotel está dentro dos critérios ali da segurança, do meio ambiente, se ele é sustentável, se ele agrega ali vários fatores para que ele possa se sentir confortável. É isso mesmo? Eu posso te dizer hoje que o turismo está mudando muito. Muito, muito. O olhar e o coração das pessoas mudaram, né? As pessoas hoje veem e sentem a necessidade de ver o mundo, de ver a bondade do mundo, de ver o que temos de bom no mundo, né? E é incrível, eu fazendo essa conjunção de agência e hotelaria, eu fico observando quantos grupos de pessoas estão chegando para fazer o bem aqui na nossa terra, assim, entendeu? Grupos de pessoas que vêm para as comunidades, para ajudar as comunidades. Eu não digo que são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que têm muito conhecimento, são altos empresários,
pessoas extremamente bem resolvidas na vida, sucedidas, que estão vindo aqui para a nossa região, né? Isso já existe há muito tempo. Muitas pessoas vão para a África, mas a nossa região está começando a ter boa localização. As pessoas estão querendo vir, né? Então, eu digo para você que hoje nós podemos se deparar com o turismo de luxo, mas, sobretudo, esse turismo de experiência, de natureza, de tudo saudável, de tudo reaproveitável, que a gente fala sustentabilidade, isso está em alta no mundo inteiro, porque está todo mundo observando o que todo mundo está passando. Gente, a revolta da natureza. Quem quiser acreditar, acredita, parabéns. Mas quem não quiser acreditar, abra um olho. Porque cada um é responsável. Cada um faça a sua parte. E essa história das pessoas ficarem prestando atenção, né, e não maltratar a natureza, isso já está, olha, há bastante tempo. Todo mundo fala dos Estados Unidos, mas eu tenho um exemplo que eu jamais vou esquecer. Quando a gente levava muitos grupos para Disney, né, no Epcot Center, né, tinha uma atração que, antes da gente entrar nessa atração, era uma aula sobre o planeta. E eles falavam claramente, olha, você não faça isso, porque, olha, o que é que vai acontecer com o planeta? Isso lá atrás, hein? Trazia uma consciência. Uma né? consciência. Então, eles começaram já com essa conscientização. E muita gente não aprendeu, e aí a gente está passando por várias revoltas da natureza, né? Então, várias pessoas do bem estão se reunindo, estão explicando, né, do que a gente pode fazer para melhorar, para não piorar a nossa situação. Então, essas coisas naturais que fazem uma conjunção, né, do que nós podemos oferecer, né, isso, para mim, é muito importante. Né? Porque a gente, às vezes, fica no nosso dia a dia, a gente não presta atenção. Mas, no momento, a gente tem que prestar atenção. Né? Levar a nossa vida normal, mas tendo cuidados, né? Mínimos cuidados, e passando, né, para as suas gerações o que a gente pode guardar de melhor para as futuras gerações. Né? Então, é uma cadeia do bem. E eu acho que Manaus está sendo invadida por esses sentimentos maravilhosos. E eu acho que a tendência é a gente melhorar. É assim, eu fico observando muito, porque eu acho que eu vivo assim do turismo, eu respiro turismo. Aí eu vejo também aquela questão dos indígenas, né? Você lembra quando, há tempos atrás, nossa, Deus me livre chamar alguém daqui de índio, né? Todo mundo ficava com raiva, Sim. né? E hoje, graças a Deus, as pessoas sentem orgulho de ter sua origem indígena, né? Então, você poder ver que o indígena, que antes ficava encabulado de vir aqui na cidade, conviver com você, comigo, né? Você vê hoje eles convivendo, eles sendo respeitados, eles podendo usar seu cocá, né? Eles podendo ter sua culinária. Então, essas coisas todas é de vida, né? É de vida. Então, isso é muito profundo. Eu disse, meu Deus, isso está muito profundo, mas é o que é. É o que está sendo hoje praticado nessa cadeia toda do bem que está envolvendo a nossa cidade. Temos o progresso? Temos. Temos a natureza para se preservar? Temos. Temos a vontade de crescer mais ainda? Temos. Temos vontade de trazer mais voos para a nossa região? Com certeza. Por favor, temos. Uma bandeira que todos nós que trabalhamos no turismo levantamos. Isso, entendeu? Então, se aproximar mais dos países que estão fazendo fronteiras, né? Fronteira aqui perto da nossa região, por que não, né? Então, assim, é só querer para valer, né, para que as coisas funcionem, né, para todos. É isso aí. Nós ainda encontramos algumas pessoas desprovidas de conhecimento, para não dizer ignorantes, de outros estados. Eu viajo para feiras aí, levantando a bandeira do Amazonas pela agência na qual eu trabalho, e a gente ainda consegue ver pessoas que,
lá em Manaus as pessoas andam pelados, como é que é a cultura. E assim, hoje com o mundo globalizado, a internet, que você coloca Manaus, você vê a cidade toda, de todos os ângulos, ainda tem esse preconceito. Cláudia, acontece isso quando você viaja? As pessoas ainda Sim. perguntam como é que é em Manaus. E é por isso mesmo que, assim, todas as vezes que eu vejo alguma propaganda e vejo, assim, algumas empresas, eu vou fazer algum documentário sobre Manaus, eu disse, ok, vamos fazer, mas, por favor, primeiro de tudo, a gente precisa localizar, né, precisa informar onde nós estamos, o que nós somos, o que nós temos, desde a nossa cidade, que é uma metrópole, né, e desde como chegar aqui. Né? Dizer que nós temos, inclusive, um shopping center, dizer que daqui a gente pode ir para a floresta, né? E assim por diante. Porque, às vezes, você se depara com pessoas que não sabem nem como chegar aqui. Sabes por quê? Porque as pessoas confundem muito a Amazônia brasileira, colombiana, peruana, não sabem nem por onde anda. Né? Então, a gente precisa dizer que nós somos a Amazônia brasileira e que nós fazemos uma fronteira. Né? E, assim, eu sei que existem já empresários hoje que já estão pensando em fazer expedições unindo essas 3 fronteiras, porque isso é um desejo, global, tá? Eu me lembro perfeitamente, eu sou do tempo da Air France em Manaus, que o voo da Air France fazia Lima, Manaus, Cayena, Paris. E quantas vezes, quando essa Air France foi embora, vieram outras empresas que a gente estava com tudo prontinho para fazer o projeto, por exemplo, que veio da Bolívia ou do Peru, pousando em Manaus, indo para a Europa. Né? Porque a gente tinha muito turista que vinha da Europa, vinha para Manaus, e de Manaus fazer a fronteira, que seja via Tabatinga, entrar para o Peru e retornar, para fazer a tríplice fronteira. Porque expedição, eles têm esse desejo, é um desejo de desbravar o mundo, né? Então, está chegando o momento que a gente vai colocar isso, sim, a toda prova, né? Então, eu vejo que a gente precisa fazer um trabalho de localização, mas que mostre o que nós temos de riqueza, né? De heranças que nós tivemos, mas, sobretudo, dizer como nós vivemos o nosso dia a dia, incluindo culinária, sim, shopping, pessoas, escolas, faculdades, né, e tudo mais. Então, assim, eu só faço um apelo para quem faz coloquem esses itens, porque é muito importante. Mas eu acho que essa questão de dizer que a gente anda nu, que tem cobra do meio do... Isso já está diminuindo bastante. Sim, sim. Tá? Já está diminuindo bastante. E, mesmo assim, eu te digo que pode aparecer uma cobra aqui, como apareceu uma cobra lá no Rio de Janeiro. É verdade. Uma onça, em qualquer parte vocês veem os noticiários, sim, que de hora para outra pode aparecer. Mas são coisas naturais. Né? E se eu, sinceramente, se alguém vier me perguntar uma coisa dessa, eu vou responder com a maior calma sim, possível. Claro. Eu vou dizer, olha, isso tudo é natureza. E assim por diante, porque nós não temos que ter vergonha, né, nunca, jamais, de onde nós vivemos, porque nós somos riquíssimos. Nós vivemos num local fantástico. Todas as vezes que eu viajo e que eu chego durante o dia, eu me emociono. Porque eu não encontrei em lugar nenhum, em país nenhum do planeta, o que nós conseguimos ver de cima do avião, aquela imensidão verde. Quem é que tem isso? É verdade. Só nós. Nós somos riquíssimos. Então, isso para mim é tudo, entendeu? Então, nós devemos preservar sim, nós devemos divulgar sim, se cada um fizer um pouquinho, eu sempre digo, gente, postem coisas maravilhosas da nossa cidade, lugares lindos da nossa cidade, tudo que tiver lindo da nossa cidade, postem, porque a internet hoje vai, sim, claro, vai, e as pessoas vão querer vir conhecer.
É Porque verdade. o que nós temos de bonito é para ser mostrado. É para ser mostrado, é verdade. É isso. Dona Sigrid, eu tenho uma curiosidade, inclusive foi pauta aqui de um programa que a gente tem aqui no Amazônia Incrível chamado Vambora, onde a gente vai visitar os principais pontos turísticos da cidade de Manaus. E ali na frente do Teatro Amazonas tem uma portinha lá que tem o vendedor de pipoca, o Jonathan, que é o apresentador oficial do programa, foi fazer uma matéria lá, saber que curiosidade era aquela de ter uma portinha. Acho que muitas pessoas que passam ali ficam olhando, querendo saber o que é. O que seria aquela portinha ali, Dona Sigrid? A gente tem... tem uma lenda, né? Que diz que ali tem um túnel lá de dentro que vai até lá o monumento. Era onde, a época, né, dos Barões da Borracha, que tinha suas festas lá com as senhoras de... Assim... as senhoras de vida fácil, Sim, que não é sim, nada claro. fácil, mas é muita lenda, né? Ali a gente utiliza, até quando tem eventos fora, a gente chama ali de lira, né? Aquela parte ali recuada, e a gente utiliza até para ligações de parte elétrica, né? De iluminação e tal. Mas não existe esse calabouço, Não tem não, esse né? calabouço, não. Tem, na verdade, tem algumas galerias ali, né? Mas tem coisa fechada já, que nem dá. Né? Ali era tudo igarapé, né? Sim, e a gente, né? Ele tá num platô assim, né? Mas ele... hoje não tem mais. Até os fantasmas também, eu acho que já se mudaram. Mas tem toda lenda, né? Eu acho que em qualquer lugar que é antigo, Histórico, que tem patrimônio histórico, tem as suas lendas, né? E as suas verdades também. E a gente convida as pessoas para também ouvir as verdades que a gente conta lá, né? Inclusive, aqui nós temos no Amazonas Incrível um programa chamado Lendas Amazônicas. Eu vou até enviar o link para vocês conhecerem, Lenda do Educandos. Conta um pouco mais dessa história que, querendo ou não, faz parte da nossa cultura amazônica aqui. Sim. Chegamos nas nossas considerações finais, até porque o que é bom dura pouco. O bate-papo está muito prazeroso. Você está conhecendo um pouco mais da história do imponente Teatro Amazonas e também do Boutique Hotel Casa Teatro, que, gente, quem não conheceu, diga assim, é fantástico. Vai lá, bate na porta da Cláudia lá, eu quero conhecer, quero ver se realmente toda aquela imagem fantástica que nós falamos vale muito a pena. Eu sempre termino o programa, ou dando as considerações finais, com uma pergunta. Eu acho que tem visões diferentes, a gente sempre olha o brilho nos olhos de falar sobre o nosso Amazonas. Dona Sigrid Ramos, por quê? O que você acha que o Amazonas é tão incrível? A gente já pega o nome do nosso Amazonas, do nosso programa aqui. O que torna o Amazonas tão incrível para a senhora? Para mim são as pessoas, né? Primeiramente as pessoas, essa hospitalidade, como eu falei anteriormente, sermos tão amigáveis, tão calorosos, né? E a imensidão da floresta, né? A imensidão essa quantidade de água absurda que todo mundo acha que um dia nunca vai faltar, mas um dia falta se a gente não cuidar, se a gente não preservar, se a gente não valorizar, um dia a gente fica sem. E é um conjunto dessas coisas, né? A nossa particularidade como manauara, como amazonense, né? De ser caloroso e gostar de receber as pessoas, gostar de ajudar pessoas, né? Porque nós somos muito solidários e essa imensidão, essa coisa assim que a gente se sente tão pequenininho, às vezes quando chegando no avião mesmo, né, Cláudia? A gente vê aquele tapetão verde, de repente, o Rio é de repente uma cidade, como Manaus, cheia de prédios hoje, uma metrópole, né? Metrópole. A gente está numa cidade mais de 2 milhões e meio, né? 2 milhões e 900 de habitantes. E que as pessoas, pouca gente se dá, talvez hoje, que a gente tem essa facilidade enorme de entrar na internet e estar em qualquer lugar, né? E ver que aqui tem uma cidade que pulsa, né? É pulsante, Manaus. Cresce, prospera, tem os seus defeitos também, como em qualquer cidade grande, a gente já tem, né? E não são poucos, mas a gente ainda consegue administrar muitas coisas, graças aos nossos governantes, a gente consegue fazer com que a gente acredite e confie que as coisas só tendem a melhorar, né? Manaus tende a crescer, o Amazonas tende a crescer, a ficar cada vez mais rico, né? E aproveitando tudo que a gente tem,
e melhorando ainda mais. E é isso, a minha consideração é que, afinal, é que o Amazonas é uma riqueza e é uma joia que a gente tem que tomar conta. Tomar conta, ter orgulho de estar aqui. Né? Muito tempo eu me aborrecia quando alguém dizia, tem índio lá, né? Não, eu digo, tem sim. Você faz o passeio de barco, você vai, tem já umas experiências legais, você dança com índio, você se pinta com pintura indígena, toma lá o líquido, a sopinha lá, o caldo, e são experiências, você pode ver sim. Eu também sou indígena, por que não, né? Sou sim, tenho minha descendência indígena também, e a gente é diferente, né? Isso que é muito, muito, muito legal, muito interessante, né? A amazonense é diferente. É diferente no trato com as pessoas, por ser muito amigável, e é diferente na sua cultura. Sim. Né? E é motivo de orgulho, como o Brasil é enorme, né? Cada um com uma cultura diferente, a nossa é particularmente maravilhosa. E única, né? E única. Reforce o convite para quem ainda não conheceu o maravilhoso Teatro Amazonas, aonde que nós conseguimos ali fazer o cadastro, a inscrição para participar lá da visita guiada. Hoje não temos mais agendamento, só temos horários de visitação, mas é a partir das 9 da manhã até as 17 horas, horário continuado. Tem, me parece, de 30 ou 45 minutos a gente tem visitação. São grupos de 50 hoje que a gente recebe. A amazonense que prove sua naturalidade não paga, é gratuito. Chegue lá, aproveite sábado e visite o nosso teatro. Geralmente nos feriados a gente também funciona com horário mais reduzido, mas a gente está aberto. No domingo não, porque a gente sempre tem espetáculo. Na segunda-feira é o dia que a gente tem para fazer as nossas manutenções. Porque a gente não tem nenhuma atividade e a gente aproveita para dar aquele trato a mais no nosso precioso. E aí eu convido mesmo as pessoas que de terça a sábado venham nos visitar, que até participem também do Festival de Ópera que está acontecendo, que vai até o final de maio. Que legal. Isso tem na bilheteria do teatro e bilheteria digital também online, você pode adquirir os ingressos. E estamos aí, né, até para qualquer visita, chega lá, pede informação, a bilheteria está lá para atender, os condutores culturais estão lá para atender você, para você vivenciar essa experiência do que é saber da história do nosso maior patrimônio histórico do Estado. Maravilha. E quando você for ao teatro, não esqueça, bata uma foto, que agora o teatro tem Instagram, que com certeza ali a equipe do teatro vai repostar, você vai aparecer lá nos stories, ganhar aí uma popularidade, ganhar os seguidores, mas com certeza é uma forma de divulgar os atrativos turísticos do nosso Amazonas. Cláudia Mendonça, o que torna o Amazonas tão incrível para você? Olha, assim, a Sigrid falou muito. Tudo, absolutamente tudo que eu acho também, né? Nós somos um destino maravilhoso e ele precisa ser cuidado, né? Como uma pérola, deve ser lapidado mais ainda, mas sobretudo a gente tem que preservar, né? Essas riquezas que nós temos. Eu acho que não existe também nada mais fantástico, mesmo para as pessoas que trabalham aqui muito como eu, e às vezes eu saio de barco, né, e escuto o silêncio da floresta, o aroma das flores da floresta, né, os cantos dos pássaros. Não existe nada igual que possa te renovar as energias. Então, eu acho que é por isso que a nossa região, o nosso destino é incrível. Incrível. Eu jamais poderei trocar o melhor perfume francês por uma grande fragrância amazônica, né? Então, eu tive essa experiência e eu jamais esqueço na minha vida. E todas as vezes que eu estou muito estressada, eu saio de barco para ter essa sensação. Até mesmo sentir o amanhecer na floresta, o canto dos pássaros. Então, não existe nada mais incrível que isso, né? Além do que nós vivemos todos os dias
né, cuidando da nossa cidade, fazendo projetos para a nossa cidade, para que ela desponte mais ainda e que as pessoas consigam chegar até aqui de uma forma mais fácil, né? Então, a gente quer, eu como dona de agência de viagem também, a nossa luta também é diária, de tentar ter mais voos para Manaus e que a gente consiga trazer o maior número de pessoas para ter essa sensação que eu particularmente tenho, né, no íntimo, no seio dessa floresta amazônica, né, incrível que nós temos. É verdade. E quem quer conhecer ainda não teve a oportunidade de entrar ou quer se hospedar em uma dos empreendimentos dos hotéis que a Cláudia tem, como é que faz? Vai no site, vai lá na Paradise, faz assim, toma um café, conhece? A gente tem já os sites, todos os hotéis já têm site, inclusive eles já têm até a possibilidade de fazer as reservas, temos as fotos, né? Mas se quiserem também dar um pulo na Paradise e tomar um café, é um maior prazer, né? A gente também hoje faz viagens especiais também para a nossa região, oferecendo os hotéis de selva dos nossos parceiros, as excursões que nós temos aqui pelos nossos rios, né? Pela nossa área de cachoeiras, expedições saindo daqui, vai até Boa Vista. Não, é uma gama de produtos incríveis e muito grande, além também de oferecer as nossas representações da MSC, Royal Caribbean, a Special Tours, que tem circuitos para o mundo inteiro. Inclusive, eu estava conversando essa semana com um dos diretores da Special Tour, que eles são espanhóis, né? E eu perguntei para eles, nossa, eu estou vendo no catálogo de vocês fazem excursão para o mundo inteiro, inclusive para lugares super exóticos. Eu queria saber quando é que vocês vão colocar a Amazônia brasileira nesse seu catálogo. E eu tive uma bela resposta, ele disse, muito breve. Eu disse, ok, estamos por aqui. E isso é muito bacana, você pegar grandes operadores, né, que acreditam no nosso destino e possam facilitar a vinda dessas pessoas que sonham um dia conhecer a nossa Amazônia incrível. É verdade. Eu agradeço, assim, uma satisfação enorme poder recebê-las aqui nesse podcast especial dos Dias das Mães, esse podcast que falamos sobre turismo na nossa Amazônia de forma tão brilhante, tanto do nosso imponente Teatro Amazonas, como dos empreendimentos que a Cláudia citou. Receba um grande abraço e o agradecimento de toda a equipe da Rede Norte Digital e do programa Amazonas Incrível. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, programa feito por pessoas apaixonadas no turismo. Acontece toda terça-feira às 19 horas. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN, é muito fácil. Você entra na loja virtual do seu aparelho e é só colocar a ZLZN que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio. Nesse episódio, você viajou comigo, Wilson Roger, o seu guia incrível na Amazônia, e também com a Roger Tour, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Na operação de áudio e vídeo, Ayrton Martins, e acompanho você, espero você no próximo programa Amazonas Incrível. Rádio ZLZN, todo mundo ouve. Essa aqui você só ouve na ZLZN. Conhece o nosso Amazonas, precisa conhecer a terra onde o peixe tem